Boa tarde, boa noite. Sou Luísa Paraguai, da PUC de Campinas. Olá, tudo bem? Eu sou Cleomar Rocha, da Universidade Federal de Goiás, e nós falaremos sobre o trabalho denominado Sensibilização Subversiva, Femberg e as Poéticas Tecnológicas. Naturalmente, aqui nós estamos fazendo uma aproximação entre o pensamento do Andrew Femberg com as poéticas tecnológicas ou as instruções da vertente tecnológica da arte. Bom, compreender, então, de uma maneira mais abrangente a tecnologia para Femberg sugere essa noção diferente de racionalização, né? Femberg ele vai se apoiar em Marcuse, no livro A Ideologia da Sociedade Industrial, que define o conceito de racionalidade tecnológica para caracterizar a existência de um modo de pensar e agir sistêmico que descarta outros valores, ideias e aspirações e, portanto, maximiza o controle do processo. E a responsabilidade dessa ação técnica quanto aos contextos humanos que Femberg vai chamar de racionalização subversiva, em oposição à questão hegemônica dominante. E é exatamente nessa instrução de subversão criativa, subversão dessa hegemonia, que a arte tecnológica ela se posiciona em um processo de democratização, não apenas dessa utilização da tecnologia, mas de determinados rearranjos, seja por uma diversidade de contextos de uso, seja por determinadas reestruturações de funcionalidades. Por exemplo, no trabalho Rara Aves, do Eduardo Kac, um trabalho de 1996, Kac ele faz uma recontextualização de determinados instrumentos tecnológicos, como os óculos de realidade virtual, elementos robóticos e mesmo determinadas câmeras, fazendo com que o interator, ao colocar os óculos, passe a enxergar pelos olhos de uma ave robótica. Essa alteração, esse deslocamento do próprio olhar redefine o contexto de utilização tecnológica, fazendo emergir, neste caso específico, a ideia metaforizada em Pássaros de que nós passamos a enxergar através, ou a partir das grades, atrás das grades, o nosso corpo próprio, deflagrando essa ideia de que o que nos aprisiona é a nossa própria visada, nosso próprio campo de visão. Essa reordenação, esse deslocamento de uso faz com que a própria instrução poética subverta determinados vieses de operações tecnológicas recorrentes. E é nesse sentido que nós temos aqui em Rara Aves essa subversão à racionalidade a partir de deslocamento de contextos de uso. Bom, então, dando continuidade a esse exercício de leitura das obras tecnológicas, a gente retoma essa ação poética do Steve Mann, num período de 1980 a 1990, que ele denominou de WearComp, onde ele busca empoderar o usuário, né, mediado por esse computador vestível, para justamente reverter as possibilidades recorrentes de monitoramento num jogo de quem observa quem, né? Na medida em que ele passa a entrar em ambientes onde existem sistemas de vigilância por câmeras, e o artista performando, ele desvela, na verdade, esses dispositivos, né? E torna visível o sistema pervasivo e denuncia-os, né? Tá terminando por denunciá-los como intrusivos também. Pulou. Voltando mais um. Bom, outro trabalho que a gente resolveu também trazer para discutir nesse contexto de sistemas fechados de controle
Is Anyone There, de 92, 93, do Stephen Wilson, que se apropria da tecnologia claramente intrusiva do telemarketing, baseada em computador, né? Ele armazena num banco de dados uma série de chamadas telefônicas realizadas para telefones públicos, e o espectador na instalação passa, então, a acompanhar a vida na cidade, os transeuntes, a partir dessas histórias contadas, ao mesmo tempo que, durante a instalação, existem também algumas chamadas telefônicas, conectando, então, remotamente o entorno com alguém que atendia essa chamada. Agora sim? Encaixa nos horizontes possíveis, um trabalho de 2014, Gilberto Prado traz por elementos telemáticos os pôres do sol do mundo inteiro em uma fresta de uma determinada caixa, sugerindo esses horizontes possíveis. Novamente, nós temos aqui uma utilização que não subverte a funcionalidade da tecnologia, mas altera o seu contexto específico de uso. Esse contexto passa a pertencer ao universo poético, criando articulações de sentido que a tecnologia não faria em função de sua objetividade, de sua racionalidade. E é nesse sentido que há uma racionalização subversiva aos moldes de Femberg nesse trabalho do Gilberto Prado. De modo similar, nós temos a Christa Sommerer e o Laurent Mignonneau com o Live Writer, de 2006, em que aí sim há uma subversão específica de funcionalidade tecnológica. Aqui, não apenas o contexto de uso, há um deslocamento para a instrução poética, mas há uma construção de que a tecnologia passa a sugerir o surgimento de vidas, o próprio ato de escrever DNAs, escrever vidas. Ao fazer esse deslocamento específico de uma funcionalidade da tecnologia, nós estamos criando uma sensibilização dessa tecnologia, fazendo com que não apenas as grandes empresas, os grandes conglomerados, ou mesmo os cientistas da computação, exerçam papéis de funcionalidade tecnológica. Quando os artistas apreendem esses contextos e utilizam a tecnologia para o seu fazer poético, nós estamos diante de uma democratização da tecnologia, aos moldes do que nos diz, do que nos conta e defende o Femberg a partir da sua teoria crítica da tecnologia. Reforçando essa questão que o Cleomar aponta, né, de uma apropriação, o Femberg ele aponta que para essa racionalização democrática é preciso de uma instrumentalização primária, né? Então é preciso que os artistas validem esses mecanismos e técnicas para em seguida romper esse senso comum dos aparatos e dispositivos tecnológicos para atribuir valores estéticos. Finalmente, o Femberg vai dizer que ele concebe arranjos técnicos que instituem um mundo, algo como no sentido de Heidegger, uma estrutura dentro da qual se geram as práticas e se ordenam as percepções. Mundos diferentes que fluem dos diferentes arranjos técnicos e das diferentes posições internas a eles, privilegiam alguns aspectos do ser humano e marginalizam outros. Na medida em que as instruções de uma racionalização tecnológica culminam em um determinado controle, a ação poética reordena e cria novas condições do ser e fazer de uma democracia tecnológica baseada exatamente em uma sensibilização subversiva. Obrigado. Obrigada.